Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo. Consulta ao doutor, ou melhor, a sua consulta com hora marcada está no ar. Já começo te perguntando: você tem medo de falar em público? Tem ou já teve algum dia? Um medo assim que de repente pode ter te deixado um pouco mais ansioso, preocupado com alguma coisa que você tinha que de fato encarar, ou um medo imenso que te paralisou e você chegou inclusive a ligar e falar: olha, infelizmente eu tô doente, não vou poder ir nesse compromisso. Qual é o tamanho do seu medo, gente? Falar em público se trata de uma fobia, tá? Essa fobia tem nome, glossofobia, e a gente vai tratar sobre esse tema agora, neste exato momento. Se isso te inspirou a você se reavaliar, se você lembrou de alguém a quem esse nosso tema também é interessante, nós estamos ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Então corre e compartilha com essa pessoa a quem esse nosso bate-papo precisa chegar, porque o nosso objetivo hoje é superação. Nós vamos entender os nossos medos hoje, entender de que forma que ele acontece no nosso corpo, de que forma que ele nos domina, e aí, dali por diante, os recursos que nós temos, é claro, para aprender a lidar com eles. Te convido, é claro, a você fazer parte do nosso bate-papo. Traz pra gente seu relato, traz pra gente a sua dúvida, seu questionamento pelo 0 Operadora 11 3337 5886. Te convido a você compartilhar com a gente, inclusive, o seu medo. Você já teve algum problema para falar em público? Alguma situação que te deixou desconcertado, que você gostaria de comentar com a gente? É só enviar a sua mensagem que a gente vai trazer aqui para as nossas especialistas comentarem. E temos, é claro, a nossa clássica enquete acontecendo neste exato momento lá no nosso Instagram, no @consulta ao doutor HitTV. Diretor, coloca pra gente a enquete na tela. Quem sou eu ao falar em público? Evito enfrentar o medo e fujo de situações, foco no meu desempenho e no julgamento dos outros, busco a perfeição, criando uma pressão desnecessária, ou não busco ajuda, acho que é possível resolver sozinho. Quem é você? Quem é você ao ter que falar em público? Queremos a sua verdade e nada além dela, combinado? Pessoal, vamos então conhecer um pouquinho mais das nossas especialistas para você entender aí por onde vai caminhar o nosso bate-papo. Na tela. Vamos conhecer a respeito da Carol Basílio. Atua na área há 5 anos. A escolha pela profissão surgiu do encanto pelo comportamento humano, que, aos olhos treinados, revela padrões e influências com explicações precisas. Especialista em inteligência emocional, seu grande diferencial está na capacidade de compreender e também de transformar emoções em potências para o desenvolvimento pessoal. No dia a dia, um dos desafios que enfrenta é lidar com a disponibilidade das pessoas para si mesmas, ajudando-as a se abrirem para o autoconhecimento e a mudança. Isso diz muito sobre a gente, não é? Sobre a gente se autoconhecer e, a partir de então, conseguir mudar. E agora vamos conhecer sobre a Fabrícia. Atua na área há 5 anos também. A escolha por essa profissão surgiu da busca pelo autoconhecimento e pela própria cura. Olha só que interessante. Com o tempo, ao ajudar as pessoas, percebeu o quanto era gratificante fazer a diferença na vida delas. Seu diferencial está no trabalho voltado para a cura de traumas da infância e também da adolescência. Além disso, por ser autista, possui uma percepção aguçada para detalhes que talvez outros profissionais não percebam. Um de seus grandes desafios é atender pessoas que sofrem abusos psicológicos, mas que têm medo de romper com essas situações devido à dependência emocional ou financeira. Que interessante, gente. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Gostaria de começar pelo óbvio, gente, que é, ironicamente ou não, cá estamos nós três sentadas conversando para diversas milhões de pessoas que podem estar nos assistindo neste exato momento, ironicamente ou não. E aí eu queria entender como é para vocês estar aqui se expondo, falando em público.
Começando pela Carol. Primeiro, boa tarde, obrigada. Muito bom estar aqui compartilhar esse tema tão importante, né? Se eu posso olhar para mim ao longo dessa jornada, em alguns momentos, na verdade eu acho que eu nunca tive medo de falar em público, mas eu sempre tive a sensação de não ser compreendida, que também é uma dificuldade, a famosa tagarela. Né? Então, quando tem uma diferença quando você é comunicativo e quando você é comunicador, né? Falar e não falar, não conseguir falar e as pessoas não te compreenderem, né? E foi através de um processo, né, de consciência sobre mim, o que era isso, que incompreensão era essa das pessoas, de eu entender quem era eu na transmissão dessa mensagem. E eu fui conhecendo alguns recursos que me tornou uma comunicadora e junto disso acho que eu trago várias técnicas para estar aqui hoje, sentada diante de vocês, tranquilamente para que isso flua, né? Então, você está tranquila? Estou. Olha que legal, gente. Estou. Mas isso começa com um preparo muito antes do dia acontecer, né? E acho que quando a gente for até compartilhar dicas, isso é uma coisa importante da gente falar para o público. E tem recursos, viu, gente? Muitos. Para você que está nos assistindo e pensando assim, mas eu acho que tem a ver com personalidade também, eu nunca vou conseguir. Existe caminho, gente. Técnicas importantíssimas que a gente vai aprender aqui juntinho. E você, Fabrícia? Primeiro, eu queria te agradecer pelo convite. É um prazer estar aqui com você, Dani, com a Carol e com toda a equipe. Isso é muito especial, esse nosso momentinho. Verdade. Antes de eu descobrir que eu era autista, eu tinha uma necessidade imensa de entender os motivos que faziam com que eu tivesse um medo intenso de palco para cantar e também para falar em público e falar com as pessoas, dependendo do local que eu estava. Então, buscando esse autoconhecimento, eu fui descobrindo que existiam possibilidades, porque a gente acha que falar em público é um dom, né? E aí eu fui descobrindo que, na verdade, é um treinamento que você vai fazendo e conforme você vai treinando, você vai ficando bem melhor e às vezes até melhor do que quem tem um dom, porque às vezes a pessoa que tem o dom não treina, então aquela pessoa que vai fazendo o treinamento, e foi o que eu comecei a aplicar na minha vida e que me ajudou bastante. E olha só que bacana, porque pelo relato da Fabrícia a gente entende que ela via as outras pessoas como um dom, que para ela era uma grande dificuldade, ela passou a reconhecer essa dificuldade e a partir de então você entende que ao lidar com a sua dificuldade você se aperfeiçoou tanto quanto uma pessoa que já nasceu com essa facilidade, vamos chamar assim. Sim, e às vezes eu falo assim para um grupo pequeno de pessoas, para os meus amigos, da ansiedade que às vezes eu tinha antes de cantar e eles falavam assim, nossa, mas você... E eles não percebiam, porque as estratégias que a gente vai aprendendo para gerar uma autossegurança vai fazendo com que as pessoas não percebam, porque a gente acha que às vezes o público está esperando a gente se dar mal e ter um erro, mas a verdade é que a maioria do público quer que a gente se dá bem, faça uma boa apresentação. Está junto com você, isso, embarcando, né? Quando eu entendi essa questão, me abriu muita coisa assim, na consciência e que me ajudou bastante. E só para entender, você é cantora, além de tudo. Então, queria que você explicasse para a gente um pouco a diferença de estar no palco diante de milhares de pessoas falando e estar no palco diante de milhares de pessoas cantando. Cantar para mim é muito mais fácil, é algo que eu faço desde a infância. Eu canto muito em igreja, sou cantora evangélica, então se eu estiver nervosa eu posso fechar o meu olho e concentrar na música como se eu estivesse no meu quarto. Já quando a gente fala em público, a gente tem que olhar para a pessoa, ver como que está a situação, o que às vezes pode distrair. Então às vezes eu sinto que o fato de cantar para mim foi muito mais fácil. Olha só que bacana, revelações, gente. É um exercício também, né? Com certeza, porque a grande questão, para mim, por exemplo, quando eu estou insegura, eu sinto que o primeiro lugar aonde eu deixo claro que eu não estou confortável é na minha voz. Ela falha, a respiração fica difícil, parece que o ar não passa. E aí eu imagino, nossa, se você está enfrentando uma insegurança, uma dificuldade num palco para cantar, aí é mais difícil ainda você conseguir retomar ali as rédeas, não é, Carol?
Não, e o corpo responde, né, essas emoções de medo, de insegurança, e tem pessoas que de fato chegam a perder a voz, né? Começam com uma rouquidão e na hora de precisar falar mesmo, a pessoa não tem voz, ela chega a perder a voz por esses sentimentos, essas sensações. O corpo da gente é muito inteligente, né? Como se ele quisesse poupar a gente de algo que, Sim, ele quer preservar, né? Tem uma inconsciência tentando preservar a gente de alguma coisa que a gente já conhece. É, gente. Aí é quando a gente deixa o medo tomar conta da gente. Carol, explica o que é a glossofobia. Essa palavra ela é grega, né? Glosso é de língua e phobos é de medo. Então, é esse medo de falar em público, que está atrelado a inúmeras experiências do ser humano que vive sobre esse medo. E é muito interessante quando você traz o que esse medo de falar em público faz, né? Faz você perder oportunidades, faz você conseguir transmitir a sua mensagem, ou você teve essa exposição, mas você tem a sensação de que as pessoas não te compreenderam, que você não conseguiu falar aquilo que você precisava falar. Então, existe todo um processo do ser humano de entender o que ele sente de verdade quando ele está exposto a essa situação, né? E quando a gente fala dessa consciência, o ser humano está buscando muita informação do que ele já conhece. Ele não está sentindo frio na barriga pela primeira vez, ele não está suando frio pela primeira vez, ou ele não está com vontade de desaparecer daquele lugar pela primeira vez. Então, são sensações que são grandes indícios de para onde mesmo que eu devo olhar, né? Esse medo está aqui. São essas pessoas, ele é real porque é aquilo que você falou, as pessoas, na verdade, elas estão junto com a gente. Se elas disponibilizaram o tempo delas, né, para assistir o programa, para ir assistir um show, uma palestra, a pessoa se disponibilizou. Então, uma ou outra que possa estar ali no intuito negativo de te atacar ou te criticar, é uma ou outra, mas tem 100 pessoas, tem muita gente querendo te ouvir. Então, o que é de verdade esse medo? E é uma reflexão que é muito importante as pessoas fazerem para conseguir dar passinhos mais assertivos em relação a isso, que eu digo que às vezes não é nem num programa de TV, no dia a dia, né? As pessoas acabam se isolando muito porque tem essa dificuldade de falar, de se comunicar, de se relacionar com o outro. Então, isso é um exercício que tem inúmeras formas da gente começar a fazer, mas mais do que isso, são as pessoas quererem perceber elas diante dessa situação. Que medo é esse, né? Qual é o que está por detrás desse medo, exato. E a gente está falando aqui, obviamente, de situações, de apresentações, falar para um grande público, mas tem pessoas que têm esse receio ao fazer o pedido de um pão na padaria, não é? Com certeza. Que desviam o caminho e adia até a fome, para não ter que ter essa interação. Sabe, essa interação. Então, é uma coisa que às vezes já começa a dar sinais pequenos como esses, e aí quando você chega às vezes num cargo, em algum lugar que você precisa ter esse outro posicionamento de estar diante de alguém, de pessoas, você está completamente bloqueado, né? Você fala, e agora? E aí, ou você perde a oportunidade, ou você acaba se decepcionando com você mesmo, porque outras coisas que precisaram ser revisitadas, você talvez não teve a orientação de como fazer, né? E agora sim, tentando entender um pouco por onde caminha esse nosso medo. Isso tem a ver com um traço de personalidade, tem a ver com traumas vividos. O que a gente pode trazer aqui para o nosso bate-papo a fim de entender as causas? O medo de falar em público, muitas das vezes está relacionado ao medo de julgamento. Se for relacionado a um trauma de infância, pode ser o medo da humilhação também. Ou o medo da rejeição, que é também um outro traço de caráter importante. Julgamento, né? Também tem a questão da pressão social. E às vezes a pessoa já teve um trauma negativo, uma coisa anterior, uma experiência anterior negativa que gerou ali um trauma quando ela foi falar em público, quando ela foi fazer uma apresentação. E aí o medo daquilo acontecer novamente vem bem mais forte. Os traumas e as experiências que a gente vive, que muitas vezes a gente nem se dá conta, acabam sendo de fato determinantes na nossa vida. Queria entender um pouco sobre as personalidades, porque a gente tende a entender assim, eu sou tímida. Eu sou tímida, eu não vou conseguir falar em público, ou sou tímida, então, obviamente, eu vou ter dificuldades para falar em público, mas a personalidade, ela não é determinante dessa forma, certo? A
Personalidade não é um determinante, é um conjunto de fatores, né? E quando vem nessa linha falando mesmo sobre os traumas, isso trazem muitos traços que a gente vai carregar para a nossa personalidade. Ela não é um determinante e se tem algo que é determinante são as nossas próprias experiências de vida, né? São essas experiências que a gente já teve, eu já tive, né? Alunas que tinham essa dificuldade de falar em público e trazem nitidamente relatos de quando eu era criança, tomou a consciência que quando era criança tomou um tapa na boca. Só que ela não sabia disso e nós não sabemos de fato. Mas quando eu digo que a gente conhece as sensações do corpo, né? Quando você está suando frio diante de um público, a pergunta é, quando foi que você suou frio assim pela primeira vez, né? E é uma consciência, né? E você deve conhecer até mais dessas técnicas. É uma consciência que a pessoa faz um recorte da vida dela lá para trás e fala, nossa, foi esse dia. E ela tomou um tapinha bobo, que na época era bobo, mas que foi traumático, porque era do pai e toda aquela história. E ela nunca nem imaginou que era esse tipo de bloqueio. Então, isso vai trazendo traços da personalidade de que eu vou dizendo que, não, eu sou forte, não, eu não gosto, prefiro que você fale, né? Vai colocando aquela coisa da personalidade forte, quando na verdade você está querendo se esquivar, encontrar meios. E acaba que você determina a personalidade como algo responsável por isso. Não, eu prefiro não falar, é melhor você ir, e aí você fala que você tem a personalidade forte, não, eu sou assim mesmo, e você está se escondendo de uma outra forma atrás desse medo, né? Então eu diria que acho que a personalidade ela é muito mais um caminho para você ocultar-se de si, né, nesse olhar. Quando a gente fala sobre o medo de falar em público, a gente tem diversos sintomas que a gente passa ali diante da situação. Tanto dias antes daquele evento, quanto no momento e fica até um pouquinho depois. E aí eu queria que vocês trouxessem esses sintomas para que quem esteja agora assistindo a gente consiga identificar de fato. Porque a gente se questiona, são sintomas que são físicos de fato, alguns, e outros emocionais, psicológicos, etc. Eu queria que vocês trouxessem, começando pela Fabrícia. O corpo, ele fala, o que a gente às vezes nem presta atenção. E o corpo, ele tem um sistema de autodefesa. Então, quando ele se sente ameaçado por algo, ele vai gerar alguma resistência que você vai perceber no físico. A pessoa, quando ela está com medo de ser exposta, ela pode ficar vermelha, algumas nem não dá tanto para perceber por causa da maquiagem, mas o pescoço fica bem irritado. No caso, quando eu vou cantar, por exemplo, se eu estiver nervosa, dependendo do número de pessoas, a garganta seca totalmente, a voz fica trêmula. Às vezes você não dorme, várias noites anteriores você não dorme. Acorda suando. Acorda suando, isso mesmo. Será que eu estava com febre e não sabia? Fica repetindo a situação que ainda nem aconteceu e geralmente quando a gente repete essa situação, a maioria das vezes é a gente se dando mal naquilo. E a gente também... Foi o pior cenário. Isso, e repete frases, eu não vou conseguir, vai me dar um branco na hora. O branco também é uma das situações que pode acontecer. O legal é a gente trocar esses pensamentos, né, que fazer uma PNL e ao invés de pensar, vai dar tudo errado, eu vou ter um branco. Então, a pessoa ela pode pensar assim, não, eu sou capaz. Eu sou capaz, porque Deus não dá as provas para a gente maiores do que nós podemos suportar. Então, se aquilo chegou até você, é porque você é capaz. Então, a gente parar e pensar, a Bíblia ajuda muito também nessas questões. É você parar e entender que em Deus você é mais que vencedor e que você é capaz daquilo que Deus te capacitou, vem uma força de dentro para você enfrentar. Porque o medo é isso, se a gente não enfrentar, o medo vence a gente. Ele nos paralisa. Isso. E aí, Carol, falando aí sobre esses tem sintomas pessoas que todos. têm, né, dor de barriga, vomitam, né? Tem pessoas que passam extremamente mal mesmo. Chegam de fato a ficar doentes. Chegam de fato a ficar doente. E uma coisa que é interessante a gente chamar a atenção é que as pessoas se perdem até do que é o próprio estado de normalidade delas, né?
Então, por que eu tô assim, irritada? Por que eu tô impaciente? E você sabe que dali a alguns dias você vai ter, né, esse contato com essa exposição. Então, o que o seu corpo está manifestando? Isso que ela falou sobre essas técnicas de PNL, isso é muito importante, de você visualizar aquele cenário ideal que seria para você. As pessoas te aplaudindo de pé, as pessoas interagindo, você vendo positividade no olhar das pessoas. Isso são técnicas extraordinárias, né? Para você colocar para a sua fisiologia aquele positivo que você quer que aconteça. Ah, mas e se não acontecer? Tudo bem, mas e se acontecer? Então, trocar essa informação com o corpo é muito importante. E treino, né? Eu costumo dizer para as pessoas, precisa ter esse domínio, perceber esses sintomas indo embora. Então, treinar diante do espelho, gravar a sua apresentação, o que você está pensando em falar, se escutar. Então, são coisas que você pode ir fazendo antes desse evento e observar, se acolher de verdade, vendo esses sintomas de desconforto, às vezes no estômago, na barriga, mão suando, eles de fato ganhando um lugar e você perceber que tô pronta, é hoje, sabe? Então, esse treino, essa consciência. Se prepara de fato para conseguir encarar e driblar todos esses seus sintomas que você apresenta. Sim, sim. E entender que o seu corpo está manifestando uma insegurança e está tudo bem. Tá tudo bem. Então, o que você pode fazer? Essa visualização é muito poderosa, essa técnica diante do espelho, de você treinar, de você gravar, de você se escutar, você vai percebendo que as coisas vão se organizando dentro de você. E é de fato experimentar, sabe? Dessa vontade de, nossa, eu tô pronta, acho que agora vai, né? Então, precisa ter essa total atenção ao que o corpo manifesta para você começar a dar possibilidades de autocontrole. Sabe? De você dormir melhor, visualizar que vai dar tudo certo, treino. Então, você está fazendo o que precisa ser feito, né? O que mais que pode... Eu já cheguei a fazer palestra para mais de 400 pessoas e não tinha recurso audiovisual, não funcionou nada. Só que é uma palestra tudo aquilo que você tinha imaginado, pensado, arquitetado, se preparado, caiu por terra e você teve que lidar com um extremo improviso. O extremo improviso. Só que assim, a minha sorte, né, ou não, era que é uma palestra que eu já replico muitas vezes. Só que assim, era um teatro, então foi tudo assim, no gogó, não tinha microfone, não tinha recurso audiovisual, mas... Sabe, eu estava pronta para... E aí passou a ser um recurso de, e se eu chegar lá e nada funcionar? Então, todas as vezes que eu vou dar uma palestra, eu já tenho essa informação. Então, eu já estou preparada para o que acontecer. Ah, e quando é uma palestra com um tema novo? Tá tudo bem. Então, você precisa dominar aquilo que você vai falar. É uma coisa que eu falo muito para as pessoas. Isso é um ponto muito importante. Precisa saber aquilo que você vai falar. Você precisa se sentir autoconfiante. Estuda, treina, repete, grava, sabe? Isso é o que vai te garantir. Isso é o que vai te garantir. Até porque se você já é uma pessoa que tem dificuldade de falar em público, imagina se você chega e nada funciona. Aí você vai falar, hoje não é o meu dia. E na verdade... Vai de fato, aquela vontade de largar tudo e sair correndo, vai ter que se tornar real. Verdade. E aí as pessoas, não, então, você quer que cancela? Mas eu olhei, gente, aquele teatro estava cheio, como que vai cancelar? Eu falei, não, vamos. E aí foi, fiquei sem voz, porque eu estava, né, falando, mas tem toda uma acústica que favorece, então deu certo. Mas é isso, é visualizar, porque eu visualizei, eu sabia que ia ter aquilo, só que eu não imaginava que eu não ia ter recurso audiovisual. Mas é aquilo, é treino, você precisa dominar. Quando você domina e sabe a mensagem que você precisa transmitir, é o suficiente. Isso aumenta a autoconfiança e você começa a controlar mais sua respiração, a sua posição, então dá certo. E eu queria falar agora a respeito, gente, daquela vozinha que fica na nossa cabeça e que muitas vezes nos sabota. Imagino que todos nós, a gente tem essa vozinha, assim, uns mais alta, outras mais baixa. Queria entender um pouco a respeito dela. Fabrícia. Aquela vozinha de que você não é capaz. O que você está fazendo aí? Você não sabe muito sobre isso. Tem pessoas melhores do que você. Vai dar tudo errado, você vai ter um branco. Todo mundo tem, né? A gente tem. É natural de ser humano. Acho que o que muda é como a gente lidar com essa vozinha falando. Eu gosto de ver essa vozinha como se ela fosse uma pessoa. Então, imagina uma outra pessoa chegar... Parece uma velha rabugenta, sim, e ela chega e fala, você não consegue isso, você não consegue aquilo. Automaticamente, se ela fosse uma pessoa ali na nossa frente falando, você ia começar a falar, não, eu consigo, eu sou capaz. Mas quando a gente pensa assim, a vozinha na nossa cabeça, a gente acaba acreditando.
isso deu certo comigo. Eu gosto de imaginar que a pessoa tá ali, né? E a pessoa falando e eu provando para ela de que não, de que eu consigo sim, de que eu sou capaz. Olha que bacana que você está trazendo aqui para o nosso bate-papo, a sua forma de olhar para essa vozinha que muitas vezes, né, tanto incomoda a gente. Você olha ela no olho e fala, não, estou aqui para te responder, para dizer estou pronta, esse é o meu momento. Sim, a forma de olhar é muito legal também quando a gente olha para o medo. A gente fala assim, medo de falar em público. A gente olha para o medo como se ele fosse um inimigo. Aí, quando a gente começa a observar o medo de uma outra forma, porque ele é interessante. Por exemplo, uma criança, ela é bom ela ter o medo de chegar perto de um precipício, porque ela sabe, né? Ele vem para proteção. Então, quando a gente olha o medo como algo para a gente apenas ficar atento, então, se eu tenho aquele medo, então eu vou prestar mais atenção no que eu falo, vou prestar mais atenção na hora que eu for cantar, me apresentar. Aquilo te deixa atento. Então, é legal a gente ver o medo mais como um aliado do que como um inimigo. Esse ponto é muito importante, daqui a pouco a gente vai voltar a falar sobre ele, porque eu vou trazer uma perguntinha da nossa audiência. Diretor, perguntinha na tela. Vamos lá, pergunta da Maitê aqui de São Paulo, capital. Maitê, seja muito bem-vinda à sua consulta. Boa tarde a todos. Tenho muito medo de falar em público no meu dia a dia, mas eu não quero que o meu filho tenha isso também. Olha que interessante. Como estimular as crianças a se comunicar com outras pessoas, mas que seja de forma segura e que não coloque ele em risco futuramente. Vamos ajudar a Maitê, Carol? Vamos. Eu costumo dizer que os nossos problemas têm nome, né? E têm data. Eu sou uma apaixonada por inteligência emocional e quando a gente entende isso, né, como uma estratégia, autoconhecimento é muito importante. Então, primeiro você precisa conhecer de fato qual é esse seu medo e ele é seu. Ele não será do seu filho quando você tiver essa consciência. Acredite, se revisite, reflita sobre como é esse seu medo, como que você experimenta dele, porque ele é seu e que se você não olha para isso, às vezes o seu filho, por um movimento de aprendizado quanto liderado que é por você, às vezes ele vai levar medos que não são seus. Então, autopercepção e autoconsciência é o que eu posso te recomendar para que você consiga transferir essa segurança para o seu filho. Para você que está gostando aqui do nosso bate-papo sobre glossofobia, vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais consulta ao doutor. Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Consulta ao Doutor está de volta. Caso você tenha acabado de chegar, nosso bate-papo aqui, gente, é sobre glossofobia. Já ouviu falar nesse termo? É o medo, gente, de falar em público. Muitas pessoas, obviamente, se sentem aí um pouco mais ansiosas, têm aquela preocupação com aquela data, aquela tal data, aquele tal evento que precisa falar, que precisa se comunicar, mas tem pessoas que, de fato, paralisam a vida e perdem oportunidades profissionais, oportunidades de crescimento pelo simples medo de falar. Não é simples não, parece algo fácil. Mas não é, a gente sabe, e nós estamos inclusive trazendo esse tema para a gente aprender aí quais são os recursos que nós temos à nossa disposição para a gente se aperfeiçoar, para a gente encarar e superar a glossofobia. Se você lembrou de alguém, gente, que vive esta questão na vida, estamos em transmissão ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Então compartilhe esse nosso link de transmissão para a nossa informação chegar até essa pessoa, porque agora no segundo bloco a gente vai falar aí sobre os caminhos, vamos receber dicas das nossas especialistas, como que a gente pode lidar com essa questão que é tão particular e tão desafiadora, não é? Te convido, é claro, a você fazer parte desse bate-papo, dessa consulta que foi marcada para você pelo 0 operadora 11 3337 5886 e temos a nossa clássica enquete acontecendo neste exato momento lá no nosso Instagram, no @consultaodoutor HitTV. Aproveito para te chamar para nos seguir, caso você ainda não nos siga. Nosso Instagram é novo, fizemos aí uma alteração e você precisa sim ir lá nos seguir. Diretor, coloca pra gente a nossa enquete na tela. Olha lá. Quem sou eu ao falar em público? Evito enfrentar o meu medo e fujo de situações. Esse é você?
Foco no meu desempenho e no julgamento dos outros. Busco a perfeição criando uma pressão desnecessária ou não busco ajuda. Acho que eu consigo resolver isso sozinho. Entra lá, clica na alternativa que mais te representa. Para você que chegou agora, deixa eu só apresentar as nossas especialistas que estão trazendo, compartilhando muito conhecimento com a gente. Carol Basílio, treinadora comportamental, especialista em inteligência emocional, e a Fabrícia, que é psicoterapeuta e também psicanalista. Aproveito para agradecê-las mais uma vez aqui. Obrigada. Agradeço. E olha só, gente, terminamos o primeiro bloco falando um pouquinho sobre o medo. Qual é o papel do medo? Daqui a pouco a gente vai entrar um pouquinho mais nisso. Como eu estava comentando, a gente colocou no nosso Instagram, a gente abriu uma caixinha de perguntas questionando as pessoas a respeito do medo delas, né? Se alguém já teve ou se tem qualquer dificuldade de falar em público e qual é essa situação. E agora a gente vai trazer um pouquinho dessas respostas para que vocês consigam trazer orientações, comentários, e você que nos assiste, não deixe de encaminhar para a gente seu relato também, falando de novo pelo 0 Operadora 11 3337 5886. Diretor, coloca pra gente um desses relatos na nossa tela. Vamos lá, o relato da Tainá Guilhem. Sofri bullying mais nova e isso me gerou muito medo de julgamento. Com isso, eu não consigo falar em público. Olha só que interessante esse dado que a Tainá trouxe aqui para o nosso bate-papo. Qual a importância do bullying numa situação de dificuldade com relação à glossofobia, doutora? Na verdade, ele vem junto de uma exposição onde a pessoa não tem recursos ali para ir contra, para se proteger, né? Ela está sendo atacada. E fica uma impressão no cérebro de que qualquer outro lugar que eu esteja exposta, independente se é na escola ou não, sendo no mesmo lugar em que eu sofri o bullying, existe um mecanismo de proteção do nosso cérebro, porque o nosso cérebro ele quer proteger a gente. Então, eu tenho essa dificuldade, às vezes, de estar em público, porque eu sempre vou voltar, o meu cérebro sempre vai voltar naquela minha experiência traumática. Então, ter essa consciência, como ela falou, do bullying e hoje vive esse medo de falar em público, já é um grandíssimo passo que ela dá para o processo de cura. Agora, o que ela precisa é, de fato, procurar um profissional para que ajude ela com técnicas de ressignificação desse processo. Existem inúmeras técnicas para poder ajudá-la e ela, de fato, superar esse medo, né? Provavelmente ela deve viver esse medo que bloqueia, né? Que você falou inicialmente. Ela deve perder algumas oportunidades na vida de ter relacionamentos até mesmo saudáveis por conta dessa experiência traumática. Mas existem inúmeras técnicas para ela ressignificar isso. E sim, com certeza, isso gera um bloqueio até mesmo daquela pessoa virar completamente introspectiva e se definir como uma pessoa tímida. Não, eu sou assim, lembra? A gente volta na personalidade. Então, não, eu sou uma defesa. Tímida, vira uma defesa. Então, mas essa informação que ela tem sobre ela é valiosíssima, valiosíssima. Um grande ponto de partida para o tratamento. Muito, é o ponto de partida. É aquilo que eu falei, o seu problema tem nome. Então, esse medo de falar em público, no caso dela, está diretamente atrelado, talvez, a essa experiência que ela teve traumática de bullying que ela viveu. Né? Pode ser que sim, e pode ser que tenha outras coisas, mas essa informação, se ela traz com tanta clareza, provavelmente deve ser esse o bloqueio dela. Algo muito legal para se fazer nesse caso é ela voltar nessa situação e observar o medo, todo esse trauma de uma outra forma. Porque uma coisa é o trauma, é o fato que aconteceu. E a outra coisa é a maneira como nós interpretamos aquela situação. Às vezes a pessoa ela disse uma coisa e às vezes pode não ter sido tão doloroso ou foi doloroso o que ela disse na vista das outras pessoas, porém quando é com a gente tende a amplificar aquilo. Então seria muito interessante ela voltar aquela situação anterior de uma outra forma, olhando de uma outra perspectiva, porque quando ela enxergar de uma outra perspectiva, talvez ela pare e fale assim, não, então isso aqui eu consigo superar, porque talvez na perspectiva que ela estava, ela não conseguiu. Muito, muito, muito bacana, hein, Tainá?
Queria entender, por exemplo, e quando ela estiver de fato em uma posição onde ela tenha que falar, quais são os recursos que ela pode usar para lidar com aquela ansiedade que começa a bater, o coração acelerado, quando a boca seca, porque ela pode se preparar para esse momento através desses caminhos que vocês trouxeram, a ressignificação do trauma e tudo mais, mas na hora H, né, naquele momento específico, obviamente ela vai sentir todos esses sintomas físicos e aí como amenizar esse corpo? A primeira coisa é ela trabalhar essa consciência antes dessa exposição, né? Então, ela trazer essas informações que ela tem sobre o que ela sentiu naquele dia do bullying, o que está semelhante que ela viveu naquele dia com o fato dela estar prestes a se expor diante de pessoas, né? A precisar falar em público, por exemplo. Então, ela vai encontrar algumas similaridades. E quando ela traz essa informação consciente, eu não estou com, um exemplo, né? Eu não estou com 8 anos, não é aquele dia na escola com aquelas pessoas me atingindo. Essa conversa interna é um recurso extraordinário para ela começar a se olhar dessa perspectiva que ela trouxe. Então, ela trazer essa informação, parece uma bobeira, mas o cérebro precisa dessa informação para ele começar a acalmar essa aceleração do coração, essa frieza nas mãos, essa vontade de sumir do planeta, que é o desespero, né? E esses sintomas todos, eles vão vir de acordo do tamanho que foi tão traumático esse bullying que ela viveu. Então, se ela conseguir fazer isso sozinha, é uma excelente estratégia. Então, de dizer para ela que não, eu não estou com 9 anos, eu não estou na escola, não são aquelas pessoas, eu estou falando de um tema que eu domino, eu me preparei para isso e eu preciso avançar para superar esse medo. E é uma conversa mesmo interna. Isso é muito eficaz. Quando esse trauma não é aquele que faz ela querer desaparecer do planeta e não ver pessoas. E quando ela precisa de fato, às vezes, de um profissional que ajude ela com essas técnicas e se aprofunde um pouco mais para que ela supere. Mas há saída, isso é muito bom. Exatamente, o importante é a gente trazer aqui para o bate-papo que existem caminhos, são situações que foram determinantes, limitantes, mas que você, conseguindo olhar para isso, trabalhando isso, é possível sim superar. Estamos aqui, gente, falando sobre superação. Mais relatos da nossa audiência. Vamos lá, o relato agora da Pamela Marinho. Sempre tive muita vergonha de falar em público ou até mesmo tirar dúvidas com outras pessoas. Aí tem a ver esse perfil da Pamela com aquele que a gente trouxe um pouquinho anteriormente no bate-papo sobre ter medo de pedir um pão na padaria. Como vencer? Muitas pessoas que trazem esse relato se veem como tímidas. É timidez ou vamos além? Pode ser timidez, mas ela vem desse medo de ter que falar com as pessoas. Uma coisa muito interessante é ela não ver o medo como um inimigo, simplesmente como um amigo que está ali só para gerar um estado de alerta. Outra coisa que eu acho muito relevante para a pessoa quando ela tiver que falar com poucas pessoas ou com muito é a respiração. Então, a respiração, para mim, é o mais importante naquela hora ali que você precisa falar e está nervosa e não sai. E a respiração, ela pode ser treinada. Com o passar dos dias, você vai treinando e cada vez você vai ficando melhor. Então, tem uma técnica onde você respira e conta até 4. 1, 2, 3, 4. Segura o ar. 1, 2, 3, 4. Solta. 1, 2, 3, 4 e depois segura sem o ar e conta 1, 2, 3, 4. Conforme você vai treinando, tem pessoas que já chegam até o 11, 12, conforme a gente vai treinando, isso vai aumentando. E quanto mais a gente consegue aumentar, mais a respiração auxilia a gente para tranquilizar o nosso corpo. Mandar mensagem ali para o nosso consciente de que está tudo ok, não estamos em situação de perigo, podemos prosseguir. Vamos fazer juntos, gente? Todos nós, juntinhos, essa respiração de 1, 2, 3, 4? Então, primeiro você inspira. 1, 2, 3, 4. Segura o ar. 1, 2, 3, 4. Solta. 1, 2, 3, 4. E segura sem nada. 1, 2, 3, 4. Gente, só de fazer isso, a gente já fica em outro estado. Sim. Super acalma. Eu amei. Só de fazer isso juntinho, 4 tempos,
Existem posições também que a gente pode fazer, Dani, que eu acho bastante bacana para mandar essa mensagem para o corpo de que tá ok. Uma das que eu mais gosto, mas assim, às vezes as pessoas veem e acham que é uma outra coisa. Mas quando você vê que uma pessoa falando em público e você vê que ela está com esse sinal aqui da mão, ela está trazendo um equilíbrio para ela mesma. Ela está mandando uma mensagem para o corpo de equilíbrio. Nesse momento, o cérebro direito e esquerdo, eles entram em equilíbrio. Automaticamente, a gente sente um estado de poder, porque muitas das vezes o medo, a gente perde todo ali o poder no nosso consciente, e aí você fica mais autoconfiante. Um que eu uso muito, mas não na frente das pessoas, eu posso ficar em pé para mostrar? Não? Pode sim. Só vou pedir para o nosso eu falo... Edgar Natalino captar essa imagem aqui pra gente, juntamente com o João Capellini. Imagens eu falo que é a posição no meu caso, que eu sou mulher, né, super-heroína, né, nós somos mulheres, então é você colocar a mão aqui como se você fosse um super-herói, né, então eu gosto de me imaginar como uma capa, tal, você se imagina ali do jeito que você gostar mais. E você estufa o peito, porque essa posição de endireitar a coluna, estufar o peito também traz uma segurança. Respiro e aí você visualiza algo que bate com você, que faça com que você se sinta alguém ali que está no autocontrole, no poder de si mesmo, né? Porque às vezes a gente fala poder, pensa que é de manipular as pessoas. Não, é no poder do autocontrole de você mesmo. Isso eu faço... encaixada e pronta para o que der e vier. Sim, eu faço antes das apresentações, quando eu estou nervosa, e é muito bom para mim. Que legal, hein? Olha quantas dicas estamos recebendo aqui nessa tarde. Temos mais relatos da nossa audiência? Por favor, na nossa tela. Vamos lá para o próximo relato do Lucas Dumont. Quando criança, eu tinha muito medo de falar em público. Isso só veio a passar depois que eu entrei na faculdade. Aí olha aqui, né? Temos uma criança que muitas vezes pela imaturidade, né, por inseguranças e tudo mais, se sentia inferior, com medo de falar em público. E aí na faculdade, que é aquele momento ali que a gente é colocado um pouco mais à prova, que a gente é estimulado, inclusive, a participar dessas atividades, ele foi encontrando ali uma outra pessoa mais corajosa. E foi se inspirando, né? Assim como esse medo de falar em público quando criança, ele também se inspirou em alguém para desenvolver esse medo. E depois com as experiências de vida, conforme vai crescendo, tendo contato, vendo que tá tudo bem, as pessoas se expressarem, conversarem, colocar opinião e nada acontece, o cérebro vai entendendo que, poxa, então eu posso conversar? Não vão me bater? Não vão me punir? Né? E isso é muito interessante porque, né, não sei a idade do Lucas, mas antigamente, eu sou de 83, tinha aquela coisa de que quando o adulto fala, a criança fica quieta. E a criança não pode falar enquanto o adulto está falando. E é muito difícil depois você conseguir decifrar ou decodificar isso, que fica como uma impressão na vida. Quer dizer, são figuras importantes, normalmente seu pai e sua mãe, que está te dando esse comando, né? Fica quieta. Só depois que o tio falar, que o pai falar, né? Então tinha muito isso. E às vezes a gente cresce com essa impressão de que qual será que é a hora de eu falar, né? Porque o cérebro da gente, ele encontra semelhança em tudo e em todos, mas ele não tem a capacidade de dizer. Não é o seu pai e a sua mãe falando quando você era criança e tinha esse medo de falar em público, né? Então ele não consegue trazer essa informação. Mas acho que hoje, com essa discussão que a gente está trazendo, são informações super importantes para as pessoas revisitarem até outras dificuldades e outros medos que têm, não só de falar em público. A gente não tem a consciência de ter vivido. A gente não tem a consciência. E aí o cérebro vai entendendo quando, então eu posso falar, eu posso dar opinião, porque você vai vendo outras pessoas como referência, o professor da escola, o amigo, né? Você vai tendo outras inspirações e você vai trazendo essas novas informações para o cérebro. Então, há quem consiga, né, ter esse desenvolvimento, mas tem muitas pessoas na vida adulta hoje que ainda estão presas naquelas ordens, paradas, e não tem essa consciência de que é lá atrás que ficou esse bloqueio, né? E por isso a importância da gente entender o papel dos nossos pais. Sim. E que muitas vezes essas questões são determinantes, de fato. São. E ainda ela estava falando nessa questão e eu estava imaginando
que pode também ter sido uma mudança de ambiente. Às vezes a pessoa ela acha que ela é tímida, ela acha que ela não tem coragem, porque às vezes o ambiente que ela está, a maneira como ela é vista, ou que ela acha que ela está sendo vista, cria um bloqueio. Então ela não consegue se expressar da forma como, vamos supor, ele foi para a faculdade e lá ele sentiu que ele foi visto com uma certa autoconfiança, uma certa autoridade, e aquilo entrou dentro dele e ele se expôs melhor pro público e mudou a vida dele. E ocupar esse espaço, isso é muito... Porque às vezes o olhar do outro, o olhar que a gente acha que o outro tem da gente, limita a gente, quando a gente pode sair, enfim, e viver em outras áreas, em outros grupos, a gente se permite um pouco mais. Que interessante isso. Vamos conferir, pessoal, o resultado da nossa enquete. Tá passando rápido esse programa, não tá? Resultado na tela. Quem sou eu ao falar em público? 36% alternativa mais votada. Evito enfrentar o medo e fujo de situações. É um clássico, não é, gente? É o mais fácil. É o mais fácil, mas também é o que vai deixando a gente cada vez menorzinho. E o que é muito interessante nessa porcentagem é que para as pessoas se atentarem a revisitarem de fato esse medo, porque acredite, você deve experimentar ele certamente em inúmeras outras situações que não são só ir falar em público e às vezes você nem está prestando atenção nisso, né? Porque você está tão presa pelo medo e que, claro, o assunto hoje aqui é falar em público, mas que outros medos você tem também que te trazem muitos outros bloqueios e é uma porcentagem alta, né? Então vale essa reflexão. Que a gente pode trazer para essas pessoas que acabam até deixando de viver experiências bacanas, de crescer profissionalmente pelo medo? Acho que o caminho é a gente se ver como os heróis da nossa própria história. De que nós somos capazes porque Deus nos capacitou. Então, quando a gente olha como o herói da nossa própria história, o medo vem. Só que eu, sendo o herói da minha história, eu enfrento aquele medo. Então, eu posso estar com medo de falar em público, com medo de dar uma entrevista, mas aquele medo não vai me vencer. Eu sou mais que vencedora por Cristo Jesus. Então, você se vendo nessa situação de vencedor, o medo ele vem, mas ele não te abala. Ele não te paralisa. Como ser uma pessoa inteligente emocionalmente? Pergunta de $1 milhão. Não se canse de se perceber, você é o resumo das suas experiências de vida. Vale a pena todo o enfrentamento de situações desafiadoras, sobre medos e qualquer outra emoção que possa te limitar. Você sempre está revisitando uma parte muito dolorida sua, se isso te limita. E assim é para o positivo também, que é onde moram os nossos recursos estratégicos para a vida, né? Para inclusive você conseguir falar muito bem em público. Então, autopercepção. Eu falo que até essa pergunta que você acabou de fazer é uma decisão. A pessoa precisa decidir, porque até nessa dor do eu não posso, eu não consigo, as pessoas têm ganhos, né? A gente sabe que as pessoas têm ganhos em viverem e dizer aos cantos que tem esse medo, não consigo, não posso. Então, é uma decisão, e é uma decisão que libera emocionalmente a pessoa para todas as áreas da vida, né? Pessoalmente e profissionalmente. Inteligência emocional vale a pena e o processo começa com a decisão e o processo de incessantemente se perceber todos os dias. E você que está aqui acompanhando a gente, está pronto para tomar essa decisão na sua vida? Qual é o nome do seu medo? E ele tem data, que essa data seja hoje. Vamos tomar essa decisão juntos? Pessoal, agradeço demais a parceria, a companhia nessa tarde. Vocês foram excelentes, compartilhando todo o conhecimento. Aproveito para deixar os contatos das nossas especialistas. Carol Basílio, o Instagram, ela deixa à sua disposição, Carol Basílio Trainer, o site dela, carolbasilio.com.br, e o LinkedIn também à sua disposição. Fabrícia, psicoterapeuta e psicanalista, também está aí à sua disposição. O Instagram, o WhatsApp 0 operadora 11 95669 2191 e o site fabricia.com.br. Pessoal, no nosso momento reflexão eu te pergunto, você já balançou nessa vida, mas você não naufragou. Lidar com a glossofobia, por exemplo, que é esse medo de falar em público, é uma decisão. Foi isso que a gente comentou exatamente agora. Que você tenha determinado na sua vida que esse e tantos outros receios, medos que fazem parte, que eles fiquem para trás, porque eles não te definem, eles não te limitam. Eles podem, inclusive, te impulsionar. Vamos ser mais corajosos.
corajosos a partir de hoje. Obrigada, excelente tarde para você. Muito obrigada pela companhia. A gente volta a se encontrar amanhã nesse mesmo horário. Até amanhã.